Oi, pessoal, eu sou a Vânia e vim falar com vocês rapidinho sobre comunicações mediúnicas, sobre psicografias que as pessoas encarnadas, nós, normalmente desejamos receber dos nossos entes queridos, que são os desencarnados, os que já faleceram. Não é incomum que as pessoas, por evitarem muito se preparar para a morte, a única verdade absoluta que a gente sabe que vai acontecer nas nossas vidas e na vida de todo mundo, por despreparo, não estejam aptas a entender o falecimento, a morte física, como apenas uma etapa da existência que é imortal para o espírito. Corpo morre, mas espírito continua, vestindo-se de novas roupas, novos corpos, para que ele possa viver no mundo, aprendendo, exercitando, evoluindo. É uma grande escola estar aqui. De repente a gente tira férias e volta para casa. E de repente a gente volta para a escola em outro corpo, em outro uniforme. Bom, como as pessoas não estão prontas para pensar na morte, não estão preparadas, muitas, até se a gente toca no assunto, dizer assim, Deus me livre pensar nisso, quando a morte chega, e muitas vezes a morte chega de forma inesperada, ou mesmo que a pessoa esteja realmente vendo que seu ente querido vai desencarnar, ele não quer acreditar. Quando a morte bate na porta e leva aquele que amamos, bate desespero. Não é difícil que isso aconteça. Esse desespero faz com que ele queira se comunicar. E aí ele busca a psicografia. Busca a casa espírita, busca os grupos espíritas na internet, os sites espíritas, os médiuns conhecidos, objetivando receber uma mensagem onde o seu ente querido diga: eu estou bem, eu estou vivo. A fé é uma questão muito particular, porque eu posso dizer para vocês que eu tenho muita fé, eu tenho plena convicção, não só de que Deus existe, mas de que a vida continua, e eu recebo provas disso todos os dias, ainda que eu não seja médium ostensivo. Médium todos somos, todos intuímos, todos meio que percebemos de uma forma sutil a comunicação entre a vida material, nós aqui encarnados, com os espíritos. Mas não ostensivamente, a maioria. E eu mesma não sou assim. Só que eu tenho uma fé porque é muito claro para mim que a coisa existe e que nós nos relacionamos com os espíritos. Mas tem gente que precisa ver, tem gente que precisa tocar, tem gente que precisa ouvir para acreditar. E eles esperam que esse milagre aconteça através da psicografia. Só que a psicografia acontece a partir de algumas premissas. A primeira delas é a utilidade. A mensagem não pode ser somente para satisfazer uma curiosidade ou satisfazer um anseio que você poderia, ou todos poderíamos, ter satisfeito em vida, num relacionamento normal, olhos nos olhos. Não adianta querer resolver o que não se resolveu em vida através de uma comunicação mediúnica. Também ela tem que ensinar alguma coisa para quem faz a mensagem, ditando-a, o espírito, e para nós que recebemos. Ela tem que ser uma mensagem que vai construir na nossa vida. Por isso que ela não pode ser só satisfatória da nossa curiosidade. Precisa haver mérito. O mérito significa o seguinte: tanto o espírito quanto o encarnado, eles devem merecer que a comunicação se faça. Mas por quê? Porque senão nós estaremos simplesmente, Deus estaria simplesmente permitindo que façamos o nosso interesse pessoal sem ter feito nada para merecer, nem amado o suficiente, nem tido tolerância o suficiente, nem confiado em Deus o suficiente para que a mensagem se fizesse nas nossas vidas. O mérito ele vai muito mais que isso. Eu só estou pincelando para que vocês entendam o seguinte: se eu não mereço, não adianta meu ente querido estar vivo e querer se comunicar comigo. Eu não vou receber por enquanto. Preciso amadurecer. E precisa ter permissão superior. A permissão, obviamente, ela está ligada diretamente com o mérito e a utilidade. Então, a partir do momento em que existe mérito das partes e utilidade da comunicação, irá haver a contrapartida da espiritualidade superior que virá para nos dizer, sim, nós permitimos que a comunicação se faça. E existe um outro aspecto que é também muito importante. Não adianta
todos esses aspectos que eu já mencionei estarem adequados, se eu encarnada estou desequilibrada, entrarei em desespero, em pânico, em inconformação ao receber uma mensagem porque alguém que eu amo partiu. E não adianta o meu ente querido que está do outro lado da vida, em espírito, estar desequilibrado e sem condições de, depois de se comunicar, ir embora para onde é o destino dele agora, onde ele mora agora. O local dele já não é aqui. Então, a questão do equilíbrio, da conformação com esse momento de morte física, mas de continuidade da jornada espiritual, isso também é muito relevante, é muito importante. Então, para pincelar rapidinho, é isso. Precisa haver mérito, precisa haver autorização superior, precisa haver utilidade à comunicação e ambos, encarnado e desencarnado, precisam também estar conformados e pacientes, talvez seja um termo, de que o tempo certo deles para essa comunicação acontecerá. Se você quer a comunicação de um ente querido e não recebeu ainda, não fique decepcionado, não fique pensando que não vai acontecer, que é balela esse negócio de vida após a morte, que médium é tudo farsa, enganação. Não. Tenha paciência. Ore para que Deus permita isso um dia. Conforme-se, porque a morte vai acontecer, eu estou aqui agora, mas amanhã eu posso não estar e não quer dizer que estarei morta, quer dizer que o meu corpo não estará funcionando para me servir. A mesma coisa vai acontecer com você, com todos nós. Então, nós precisamos ter a paciência de entender que a vida passa e a paciência de entender que a morte é somente um jeitinho que nós escolhemos de voltar para casa. Não se desespere, confie em Deus, vai dar tudo certo. E se você ainda não acredita nisso, de vez em quando, observe bem se você não está na sua cozinha, sentadinho na mesa almoçando, se você não está no seu escritório e de repente do nada não sente assim uma saudade, aquela saudade que diz assim: puxa vida, queria tanto que fulano estivesse aqui, me bateu uma saudade de fulano, de ciclano. Nesse momento, você pode estar sim sendo um instrumento, um médium, de uma forma sutil, recebendo um abraço carinhoso daquele que veio lhe visitar. Ou então, quando você acorda de manhã e diz assim: sonhei com fulano, sonhei com ciclana. E aí, parece que era de verdade que eu estava vendo, que eu estava conversando com ele ou com ela. Eles vieram visitar. Tem muitos meios da comunicação acontecer, então não esmoreça jamais. Gente, rapidinho, 8 minutinhos de conversa, talvez possa ser útil para alguém e eu espero que tenha sido útil para você. Valeu? Obrigado. Tchau, tchau.